Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, nós estamos no canto 1, capítulo 7, o filho de Drona é castigado. Verso 9. Shri Saunaka perguntou a Suta Goswami. Shri Shukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização, de modo que ele estava satisfeito em si mesmo. Então, por que se deu ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Repetindo, verso 9. Shri Saunaka perguntou a Suta Goswami. Shri Shukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização, de modo que ele estava satisfeito em si mesmo. Então, por que se deu ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Perguntou. Verso 10. Todas as diferentes variedades de Atmaramas, aquele que sente prazer no Atma, ou o eu espiritual, especialmente os estabelecidos no caminho da autorrealização, apesar de estarem livres de todos os tipos de cativeiro material, desejam prestar serviço devocional imaculado à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e, devido a isso, pode atrair todos, inclusive as almas liberadas. Então, vou ler de novo o verso 10. Todas as diferentes variedades de Atmaramas, aquele que sente prazer no Atma ou o eu espiritual, especialmente os estabelecidos no caminho da autorrealização, apesar de estarem livres de todos os tipos de cativeiro material, desejam prestar serviço devocional imaculado à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e, devido a isso, pode atrair a todos, inclusive as almas liberadas. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito e depois eu faço uma pequena dissertação. Om Sonaka Uvacha Savai Nivriti Nirata Sarvatropeksha Komuni Kasyava Brihatim Etam Atmarama Samadhyasat. Verso 10. Sutta Uvacha Atmaramas Chamunayo Nirgrantha Apyurukrame Kurvantiya Heitukim Bhaktim Itam Bhulta Gunohari. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chatsurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Obrigado, Swamini, pelo sadhana e por ler os versos. Então, esses dois versos estamos aqui no canto 1, capítulo 7, versos 9 e 10 do Srimad Bhagavatam. Aqui no verso 10, então o verso 9, só para resumir, o verso 9 e o verso 10, ele está dizendo assim: o sábio Suta Goswami, que estava dirigindo uma assembleia de sábios e que estava narrando o que ele tinha assistido na outra assembleia. Shukadeva Goswami é o grande sábio realizado, filho de Srila Vyasadeva, que estava narrando o Srimad Bhagavatam, aquele rei que estava na beira da morte. Ele tinha 7 dias e ele ia morrer por causa de uma maldição que ele recebeu. Ele foi picado por uma serpente.
Então, Sukadeva Goswami estava narrando o Bhagavatam e esse rei estava ouvindo e fazendo perguntas ao rei. E Suta Goswami, ele tinha assistido a narração de Sukadeva Goswami e depois ele se dirigiu a outra assembleia de sábios para contar o que ele tinha visto, né? Então, ele está dizendo que um sábio, né, perguntou a Suta Goswami como é possível que o Sukadeva Goswami já era uma alma autorrealizada e ele está estudando o Srimad Bhagavatam. E aí ele diz assim, ele diz todo tipo de Atmarama. Atmarama, Atma quer dizer alma, a centelha divina. Rama, a palavra Rama quer dizer prazer, né? No Mahamantra tem Hare Rama. Rama é a potência de prazer do Senhor Supremo, a potência de prazer, que toda alma é intrínseca à alma, a necessidade, o desejo de ter prazer. Então, uma Atmarama é uma alma que está já plena de prazer, ela se satisfaz em si mesma, no prazer interno, porque ela é uma alma realizada, ela não precisa procurar os prazeres externos, ela se satisfaz com si mesma, no prazer que ela despertou para o prazer transcendental, né, na sua relação com Deus. Então, ela nada, né, ela está assim, imersa nesse prazer interno, isso é uma Marama. Então, ele fala assim, mesmo Sukadeva Goswami, que era uma Atmarama, então, ele está livre, né? Era uma alma liberada do cativeiro material, do controle da mente, do cativeiro da mente, né? Porque nós podemos dizer que somos escravos da nossa mente, que ela faz o que ela quer conosco. E nós só conseguimos nos libertar desse jugo, desse cativeiro da mente, quando nós entramos no caminho do yoga, aprendendo a controlar a nossa mente. E aí a gente adquirindo conhecimento que nós não somos este corpo, e não somos nem o corpo físico, nem o corpo sutil, nós somos uma alma que transcende, que está para além dessa, como se fosse o carro, né, o veículo, e o motorista, né? Nós somos o motorista, mas a gente se identifica com a carroça, com o carro. E com o conhecimento védico, esse conhecimento da Bhagavad Gita, nós tomamos consciência que nós não somos o carro, nós não somos esse corpo físico que é a personagem, né, que a gente vê quando se olha no espelho. Nós somos a alma que está para além de tudo isso. A alma, ela não é tocada pelos elementos materiais e nem pelos elementos sutis. A mente, a inteligência, a alma está para lá de tudo isso. E a alma procura prazer, né? Mas ela é cativeira da mente. E só no caminho do yoga, e quando o yogi, né, os buscadores que avançam no caminho do yoga aprendem a controlar a mente, então eles se tornam senhores de sua mente. E aí eles se tornam liberados, almas liberadas. Então, essas pessoas, essas almas, estão no caminho da autorrealização. Então, elas estão livres do cativeiro. Então, está dizendo assim, essas almas, elas desejam prestar serviço devocional imaculado à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais. E devido a isso, ele está cobrindo aqui a coisinha em preto, devido a isso pode satisfazer a todos, eu acho que está dizendo isso, inclusive as almas liberadas. Então, porque, vamos dar uma analogia assim, uma pessoa está presa, né? Um cara, sei lá, recebeu 15 anos de pena de prisão. Aí, chega no fim da pena, ele consegue, com muito esforço, né? Ele se comporta bem, né? Uma pessoa que conseguiu transcender, né? Conseguiu seguir as regras de boa conduta e consegue se liberar. O juiz dá liberdade para ele. Ele sai da prisão. E agora? Agora ele está no mundo, mas não tem profissão, não tem dinheiro, não tem, mais família, se alguns pedem a família, né? Ele está aí à deriva.
Ele tem que agora construir sua vida, né? Ganhar uma profissão, talvez uma família e tudo e tudo. Então, é mais ou menos assim. Uma alma, né, que entra, sai da ignorância. Uma alma, a maioria dos seres humanos, né, das almas condicionadas, estão dormindo. Nós podemos dizer de uma forma mais crua que estão mortas, né? A alma condicionada na ignorância, ela está morta, ela vive morta, porque ela só tem o conhecimento do corpo. Então, é uma alma morta. Quando você adquire esse conhecimento e você começa a entender que você não é esse corpo, e você começa a despertar, e você entende que você está vivendo num sonho, né? Então, quando você começa a ter consciência disso, quer dizer que você já deu um passo em direção à liberação, né? Entender que as almas estão numa condição morta, que é muito grave, né? Porque elas só estão nutrindo o corpo e a mente, os sentidos. E a alma, coitadinha, é como aquele passarinho que está dentro da gaiola, você faz brilhar a gaiola, não dá comida para o passarinho. E o passarinho vai morrendo dia após dia. E nós somos iguais. Nós só estamos dando brilho à nossa gaiola, que é esse corpo. Mas o passarinho, que é a alma, está morrendo. E, geralmente, ela já está morta, né? Em muitos dos casos. Com exceção das pessoas que estão numa espiritualidade, né? Que estão despertando para um conhecimento mais elevado. Mas a maioria das pessoas estão numa condição morta. Então, se liberar, né? Adquirir o conhecimento e se libertar da prisão, da ignorância, já é um grande passo. Mas falta a outra metade. E a outra metade é nutrir a alma espiritual, né? A centelha divina. E o Srimad Bhagavatam e o processo da Bhakti Yoga, o serviço devocional. Serviço devocional significa, é o mesmo que Bhakti, né? É a relação amorosa, de serviço amoroso, de relação amorosa com o Senhor Supremo. E isso daí que vai nutrir a alma, né? Essa parte que é transcendental, essa parte é a mais importante para despertar realmente a alma condicionada. Então, o primeiro passo é sair da prisão, sair da ignorância, sair da ilusão. Isso é a primeira parte. Mas aí falta a segunda parte, que é realmente para emancipar a alma. Então, o estudo do Srimad Bhagavatam e a prática da Bhakti Yoga, o serviço devocional ao Senhor Supremo, é essa segunda parte que vai realmente trazer o prazer, a felicidade suprema, o Ananda, né? Que é a nossa natureza intrínseca e que está totalmente coberta nessa condição de vida. Por isso que ele está dizendo nesse verso que mesmo almas que estão já autorrealizadas, estão liberadas, como Sukadeva Goswami e outros, eles têm esse desejo ardente de estudar o Srimad Bhagavatam, porque o Srimad Bhagavatam uma escritura totalmente transcendental. Ela não fala de nada desse mundo dos mortos. Você tem no conhecimento védico a maioria o conhecimento dos Vedas é para esse mundo dos mortos. Assim, eu estou falando de uma forma meio crua, né? Porque a gente está nessa dissertação. Claro que não é um conhecimento morto, porque a gente precisa de arquitetura, de medicina, de matemática, de tudo isso, né? Para poder viver essa vida. Mas, assim, em termos só comparando com o conhecimento espiritual, é um conhecimento morto no sentido que ele vai nutrir o corpo. Se você não nutre a alma, você vai continuar morto, você vai evoluir, se tornar rico, ter um karma melhor, mas você continua morto, né? Então, o mais elevado é, ao mesmo tempo que você cultiva
você mantém esse corpo, porque é o nosso Dharma, né? Família, filhos, marido, uma causa, uma empresa, tudo. A gente tem a obrigação, a responsabilidade de mantê-los, né? E, ao mesmo tempo, você tem que cultivar o aspecto transcendental, que é a nutrição da alma, da centelha. Então, isso só é possível, você só pode nutrir a alma com algo que é semelhante à alma. E a alma, ela é transcendental, ela não é desse mundo. E o conhecimento do Bhagavatam, do Srimad Bhagavatam e da Bhakti Yoga são transcendentais. Por isso que grandes almas como Shukadeva Goswami e outros que a gente vai conhecer ao longo do estudo das gotas védicas do Srimad Bhagavatam, como Narada Muni, por exemplo, né? Narada Muni, o grande mestre espiritual de Srila Vyasadeva, ele também ele é uma alma realizada, um yogi autorrealizado. E ele também, ele ouve, ele o tempo todo está, como ele já é uma alma muito, muito elevada, muito assim, muito perfeita, ele transmite o conhecimento do Srimad Bhagavatam, das glórias do Senhor Supremo, a todas as pessoas que ele encontra. Então, tem Narada Muni, tem Shukadeva Goswami, tem muitos outros que a gente vai aprender ao longo do estudo do Srimad Bhagavatam. Então, a mensagem de hoje do Bhagavatam é essa, que você que você seja liberado ou não, você tem que cultivar, é uma escolha, né? Tudo é uma escolha na vida, mas, assim, a perfeição da vida é, ao mesmo tempo que se cultiva o conhecimento para poder manter o corpo e emancipar o corpo, né? Ter uma profissão, ter sucesso, porque a gente precisa de dinheiro, né? De dinheiro, de muita prosperidade para fazer tudo que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, cultivar o lado transcendental, que é nutrir a centelha divina, a alma, a consciência. E esse conhecimento do Srimad Bhagavatam e do serviço devocional Bhakti Yoga, que consiste em cantar o Mahamantra e ouvir sobre as glórias, os passatempos do Senhor Supremo, porque as lilas, os passatempos, o Krishna Lila, são totalmente transcendentais. E quando a gente ouve esses passatempos, a gente adquire imediatamente um prazer transcendental, uma ananda, né? Uma felicidade transcendental, uma felicidade que está além da felicidade de ver uma paisagem bonita, de ver uma criança, de ver de estar convidado num jantar maravilhoso, de ver amigos que que a gente ama. Isso é felicidade. Mas a felicidade transcendental é aquela que que desperta a alma para os prazeres transcendentais, e que são o quê? São amar e admirar e desenvolver a relação com essa pessoa suprema, né? Isso é o prazer transcendental. E aquele que já tem prazer ouvindo, cantando o Mahamantra, sentindo paz quando canta o Mahamantra, ou sentindo prazer ouvindo as lilas de Krishna, quer dizer que ele já se tornou como uma abelha, né? Tem duas naturezas, a natureza de mosca, que sempre procura o lixo, o prazer dela é cheirar e se aproximar do lixo, e a natureza de abelha. A abelha, ela encontra prazer no mel, né? No mel, nas flores. Então, isso é um barômetro, quando nós sentimos prazer e atração de ficar ouvindo sobre os temas transcendentais, isso significa que a nossa natureza está se transformando, né? É como como é que chama? Que se torna borboleta, né? Eu esqueci o nome aquele inseto, né? Que vai depois se torna borboleta, se libera e voa, né? A borboleta é assim. Então, nós estamos no processo de transformação, de nos tornar uma borboleta que vai voar.
cheio de cores. Crisálida, obrigada, Vrindavan. É isso mesmo, a gente está no processo de transformação. Então, para saber se você está realmente evoluindo e se transformando, quando você sente prazer em sentar, pegar a Japamala e fazer uma volta de Mahamantra ou mais, e você adquirir paz e felicidade, isso é um bom sinal, quer dizer que você está ficando saudável. Quando você ouve ou lê as histórias do Krishna Lila, lá no grupo do Krishna Lila, ou num vídeo do YouTube, ou você nos livros, isso significa que você está ficando saudável, né? Você está virando uma borboleta. Então, a nossa meta é nos transformarmos em borboletas e podermos voar no céu transcendental, no céu espiritual, e deixar para trás a carcaça, né, da alma condicionada essa carcaça que a gente carrega vida após vida. Então, a borboleta, ela termina com o ciclo do samsara e ela se libera e se torna uma verdadeira borboleta, tá? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare